Pessoal, o áudio tá ok aí para vocês, tá? O áudio tá aparecendo no slide também. Tá, né? Pronto. Pessoal, é muito importante que nesse momento, eu sei que vocês, assim, alguns de vocês, né, gostariam de ter mais aulas ao vivo, só que isso depende muito de vocês, né, gente? Cada dia mais a gente vê menos participação, né? Então, converse aí com os colegas de vocês, porque eles não estão ajudando, né? Então, aqui, ó, nesse momento a gente tem 7 alunos, numa turma de 60 alunos. Então é aí 10% do público. E a gente tinha que ter, né, pelo menos aí 30, 40% de público, para dar aí umas 20, 30, sei lá, algumas pessoas a mais. É pouquíssima gente que está participando na turma de vocês, né? E assim, quanto menos participação, menos aula online. Porque assim, aula ao vivo, né? Porque dá muito trabalho fazer e acaba que a gente tem que fazer duas vezes, né? Faz para vocês e depois tem que fazer outra coisa para quem não está assistindo. Aí complica muito. Então, vocês cobrem os colegas de vocês. Eu sei que já foi falado no grupo, né? O pessoal da escola já entrou em contato até com o pai de vocês, mas não tem jeito. Então, quanto mais participação, né? Mais aula ao vivo. Quanto menos, né? Menos aula por conta de aqui a gente não querer excluir ninguém. Então, se o pessoal não está participando, a gente disponibiliza as coisas mais online do que simultâneo, né? Do que ao vivo. Mas, enfim, vocês que estão aqui, né? Parabenizei vocês pelo empenho, tá bom? Inclusive, vou daqui a pouco pegar o nome de vocês e todo mundo vai ganhar um ponto aqui por essa aula, tá? Pessoal, hoje, né, nós daremos início a um assunto bem legal, né, que é o renascimento cultural, né? Na aula anterior, deixa eu ver aqui quem está com o microfone ligado. Pra não dar- Bom dia, para não dar interferência aqui. Ah, ligou só para dar bom dia, né? Pronto, belezinha. A gente tem, pessoal, nesse momento, a continuação direta, né, daquele assunto da aula anterior. Que para quem não assistiu, tá, o link está lá no grupo e você pode acessar a gravação que está disponível no YouTube. Você não vai conseguir ter o mesmo aproveitamento do ao vivo, né, porque aqui você pode parar, fazer uma pergunta, mas você pelo menos não perde o assunto, né? Ou você também pode fazer a leitura diretamente no seu livro didático, que foram aquelas páginas que foram disponibilizadas para vocês no início da semana. Se eu não me engano, foi na segunda que eu postei a numeração das páginas para que vocês lessem, né? Então, pessoal, nesse ponto a gente vai falar um pouco sobre o renascimento cultural. Aí você me diz, professor, o que é esse bendito renascimento cultural? Você vai descobrir agora. Em primeiro momento, né, a gente entende que o renascimento cultural foi um dos principais fenômenos, né, da transição da Idade Média para a idade moderna. Então, lá naquela primeira aula que eu tive com vocês, que eu coloquei aquela retazinha lá, vocês lembram aquela reta histórica? Quem não lembra, assiste lá de novo a primeira aula para poder recapitular. E tinha, né, os determinados períodos da história e quais foram as maiores evoluções desse momento, né? Então a gente vai entender um pouquinho após aquela reta lá histórica que a gente fez, né? Vitinho mandou bom dia no chat. Bom dia, Vitinho. Seja aí muito bem-vindo. A gente, né, nós, né, temos uma questão muito transformadora nesse período, né? Então, por que que a gente chama de renascimento, né? Nós vamos entender nessa aula o que foi que renasceu, né, entre aspas, nesse momento. Saber que a gente tem aqui alguns valores muito importantes que a gente tem que estar relacionando com essa aula. Então, quais foram, né, os valores do renascimento, né, os valores renascentistas, como a gente ouve falar? Em primeiro lugar, a gente tem o fim do teocentrismo. Alguém saberia me dizer o que é que significa esse tão falado teocentrismo? Eu vou dar 2 segundos aqui para você abrir o microfone. Eu não vou nem perguntar para ninguém, para não complicar a vida de alguém. Mas quem quiser falar o que é teocentrismo, eu espero. Boa. Deu uma cortadinha no áudio aqui, mas eu consegui ouvir. Que Deus, né, era considerado o centro do universo e o motivo, né, de todas as coisas acontecerem. Então, de repente, eu soltei meu celular. Óbvio, né, gente? Na época não tinha celular, é só um exemplo. Eu soltei meu celular, quebrou a tela aqui no chão. Nossa, foi porque Deus quis que meu celular quebrasse. Não foi porque você derrubou, não? Talvez sim, né? Então, nesse momento, começaram, né, a cultuar o antropocentrismo, né? Que é o contrário, né, do teocentrismo. Então,
isso colocava, né, anthropo significa em latim, acho que homem, né, que colocava o homem como centro, né, de todas as coisas e responsável por todos os fatos que acontecem com ele na vida dele, né? Então, hoje, né, se você for fazer um exemplo, uma prova, né, daqui a pouco vocês vão fazer o simular de vocês, e for lá e tirar uma nota ruim, você vai dizer, ah, Deus quis aqui que eu tirasse esse 5 aqui nessa avaliação. Foi Deus que quis assim? Exatamente, foi Deus que quis assim? Ou a responsabilidade é sua de não ter pegado os conteúdos, não ter estudado os conteúdos. Então, se colocar nesse momento como responsável, passou a ser chamado, né, de antropocentrismo, que é essa valorização das atitudes do homem, né? Alguém queria falar? Eu vi um microfone ligado aqui, não sei quem foi. Pronto, exatamente, né? Então a gente tem essa tendência antropocêntrica, né, que diz que nós somos responsáveis pelos nossos atos e também pela responsabilidade, né, do que aquilo vai causar. Então, tudo que você faz na sua vida tem as suas responsabilidades e a partir desse momento eles pararam, né, de atribuir as coisas aos deuses, né, dizer, ah, não, se fulano é rico é porque Deus quis assim, se fulano é pobre é porque Deus quis assim, como se um Deus, né, tivesse uma lista e fosse escolhendo. Não, não gostei muito da cara desse, esse aqui é muito chato, esse aqui é isso. Não, esse aqui vai vencer na vida. E nós, hoje, temos a concepção. Pois é, e hoje nós temos a concepção de que nós é que somos responsáveis por essas coisas, né? Então, o renascimento, em primeiro lugar, foi uma quebra dessas crenças, né? De associar tudo às divindades e não tomar responsabilidade das coisas para si. Nesse ponto também, a gente tem o humanismo, que é o homem, né, como medida ali de todas as coisas. Então a gente passou a ter uma visão, né, em primeiro lugar tinha-se uma visão que Deus era o centro das coisas, que Deus era todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, e posterior a isso, o pessoal teve uma visão que as coisas que aconteciam na vida de todo mundo era responsabilidade do ser humano. Então, passou-se a ter uma visão mais humana, né, das coisas. Então, a partir desse ponto, são dois pesos e duas medidas. Que você é responsável pelo que você faz, e se você tem uma vida que você não gosta, é por atitudes, né? São atitudes que você tomou ao longo da sua vida que te levaram para aquele caminho. Então, ninguém é culpado por você estar naquela situação, a não ser você, né? Então, essa visão humanista coloca no ser humano, né, a responsabilidade da sua existência. Outro ponto muito interessante do Renascimento é a valorização, né, do individualismo. O que isso quer dizer, né? Então, você ter, por exemplo, a possibilidade de vencer na vida por livre e espontânea vontade, né? Então, a partir dos seus fatos individuais, e não necessitando de poderes divinos, né, você conseguiria vencer na vida, né? Então, hoje, né, se você, por exemplo, daqui a pouco vocês estarão aí terminando o ensino fundamental de vocês, depois vocês terminarão o ensino médio de vocês e talvez sim ou não ingressarão na faculdade, né? Não sei qual é o pensamento de vocês a respeito disso. Mas se você for ingressar, né, numa faculdade, isso vai ser mérito de quem? Mérito do seu pai, mérito da sua mãe. Talvez eles tenham uma parcela nisso, né? De terem te ajudado, de terem te provido os meios para você chegar a esse resultado. Mas quem fez as coisas foi você. Então, ser individualista nesse momento não é a mesma coisa que ser egoísta, tá? Não confunda. Mas é a partir de meios próprios chegar em um determinado local, né? Entre aspas, sem a ajuda de ninguém, tá? Aqui a gente tinha nesse momento principalmente essa desvinculação, né, dessa crença de que tudo tinha uma coisa maior acima, que olhava por você, que fazia as coisas por você, que tomava as decisões por você. Dizia, eu quebrei aqui essa coisa porque o cão me atentou. Então, hoje a gente sabe que não, né? Você quebrou essa coisa aí porque você quis. Você tomou essa atitude aí irresponsável sua e danificou isso, não porque ninguém lhe atentou, não porque ninguém lhe persuadiu,
mas sim porque você quis. Nesse ponto, né, a gente tem até aquela Se eu reflexão. quiser derrubar as correlações, porque a minha mão é lisa, aí fica fora, tá? É, pois é, a famosa mão de alface, né? Então, nesse ponto, a gente tem o desenvolvimento, né, ou pelo menos a ascensão do racionalismo. Dizer, professor, mas que bendito é esse racionalismo? Então, nesse ponto, né, as pessoas começaram a se questionar, a se perguntar sobre realmente de como é que as coisas aconteciam. Então, a gente tinha até então nesse período, né? Por exemplo, a venda de indulgências, né? Para quem não sabe, a venda de indulgências era quando a igreja, né, católica ia lá e vendia para as pessoas o perdão, né? Ou seja, você cometeu um crime, né? Vamos dizer que, sei lá, você botou aí chifre na sua mulher ou no seu marido, né? Então, você ia lá na igreja e dizia: "Olha, bispo, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo", e o bispo disse: "Olha, meu filho, seus pecados, ou minha filha, né? Seus pecados são muito grandes para serem redimidos com uma reza, com um terço, com 1 milhão de ave-marias. Mas se você comprar esse pedacinho aqui do céu, você tá livre. Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Você pode passar a vida todinha aí chifrando aí o seu parceiro ou a sua parceira." Então a pessoa ia lá, dava um monte de dinheiro e comprava, entre aspas, um pedaço do paraíso. E ela podia passar o resto da vida sendo o que ela quisesse, que a salvação dela estava garantida. Então, nesse ponto. Oi. Uma coisa que eu sempre nesse sentido, tipo, tá, todo mundo pega e tudo mais, mas eu nunca consegui entender o conceito de você. Ah, esqueci naquele negócio lá, tipo, um pacto, tipo, não é Confessionário. padre, eu acho que é padre. É, e confessar. Qual é a diferença que vai fazer? Tá, você sabe o seu pecado, tá? Isso foi na vida de Deus. Mas como aquilo vai interferir de algum jeito, você ser ou não perdoado? Pois é, assim, o primeiro passo. Quem foi que falou? É porque eu não vi o teu nome aqui, diz aí. Amanda. Pronto, Amanda. É porque não aparece aqui pra mim, Amanda, fica só o microfonezinho. A Amanda, né, tem um questionamento bem interessante, mais voltado para o lado religioso, né, Amanda? Então, eles acreditam, né, que o primeiro passo pro perdão é a aceitação, né? E a partir do momento que ninguém. Rapidinho, rapidinho. Bem Oi, rápido de novo. diga, Desculpa. diga. Essa é de que religião? A gente vê mais na religião católica essa questão. Apesar de ter algumas Ah, outras é que da minha religião, olha. apesar de ter algumas coisas que acreditam nisso, né, mas a gente vê isso mais voltado na religião católica, né, no cristianismo. Então, eles creem, né, que o primeiro passo para o perdão, né, é você aceitar o que você fez. E como é que você aceita aquilo? Guardando isso para si ou indo num local e falando para outra pessoa que é realmente assim, entre aspas, uma representação da sua religião, comunicando ela sobre aquele fato, não para conceder-te, né, o perdão, mas para que você tenha naquele momento pelo menos um momento de com você mesmo, aceitar aquilo para poder seguir a sua vida. Que quando você guarda aquilo para si, você não está sendo, entre aspas, buscando perdão, né? Porque você escondeu para você aquele fato, né? Vamos dizer dessa maneira. Então, nesse ponto, Amanda, a gente tem um desenvolvimento, né, do racionalismo. O que queria dizer isso, né? Por exemplo, como eu citei para vocês, né, o exemplo da mulher que foi lá, ou do homem que foi lá e botou um chifre ali no seu companheiro. Nesse ponto, as pessoas começaram a se perguntar: cara, se eu faço coisas ruins e vou lá na igreja ou lá no centro. Assim, gente, quando a gente fala de igreja católica nesse período, você que é religioso, tá? Entenda, a gente está falando de coisas há mais de 1000 anos atrás. Então, a religião que você conhece, a igreja católica que você conhece, não é a mesma igreja católica que a gente fala, tá? Aquela lá é uma originária do que você conheceu. Mas a religião que você segue hoje não é essa mesma aqui que foi muito errada, né? Principalmente no período da Idade Média. A igreja não fez, não tinha a função social que ela tem hoje, né? De fazer boas coisas para a sociedade. Então, a gente tem, nesse momento, um desenvolvimento do racionalismo, que diz o seguinte: se eu que fiz isso, né, com a companheira ou com o companheiro, né, a pessoa que fez isso com seu companheiro,
vai lá e compra o seu perdão, onde é que ele seria perdoado? Realmente a pessoa companheira dele perdoaria ou era uma coisa que estava muito além do que eles poderiam compreender que perdoaria? Então as pessoas começaram a se questionar se isso realmente de fato era possível, né? Você comprar um pedaço do paraíso, comprar um pedacinho da cruz que Jesus foi crucificado para redimir ali os seus pecados. Então essa racionalidade veio principalmente para dizer que você tem que parar de acreditar nessas coisas e passar a ser bom enquanto você está aqui mesmo. Não adianta você comprar um pedaço do paraíso e passar a vida toda sendo um baita de um canalha, né? Vamos dizer dessa maneira. Então, essa racionalidade veio com a intenção de desvincular, né, a relação entre ser humano e coisas ruins com essa compra, principalmente, né, quando se fala dessa compra, porque as pessoas começaram a entender que, cara, isso é mais uma questão minha de interpretação própria do que da própria igreja, né? Então, a partir do momento que você muda como pessoa, talvez você não conseguiu o perdão da mesma forma que você fosse lá e comprasse esse pedaço lá do paraíso, como eles queriam te vender naquele momento. Então, essa racionalidade fez com que as pessoas tornassem-se mais críticas, né? E parassem de acreditar em tudo que vinha, né, de informação que era dito. Hoje, né, a gente tem um problema muito grande, né, falando já da nossa sociedade atual, que é a mídia, né? Então, muita gente assim que não tem um certo discernimento, vai lá, vê o que está passando na televisão e pronto, já acredita naquilo ali como se fosse a pura verdade, que é aquilo ali mesmo. A gente tem, no momento, né, um serial killer solto aí na região ali de Brasília, não sei mais nem onde é que tá, acho que Goiás, algum lugar assim que ele já tá. Pois é, e a gente tem uma disseminação da mídia muito sensacionalista, né? Então, você vê o jornal, passa o jornal eu estava vendo ontem da Rede Record, meio-dia começou a falar desse Lázaro. Quando era 2 horas da tarde, 3 horas da tarde ainda estava falando. Ou seja, tem muita gente atrás dessa informação e eles jogam lá qualquer informação para que você fique preso ali dando audiência para eles. Então, essa racionalidade talvez não te faça parar um pouquinho e pensar, não, se as equipes policiais estão lá atrás e tudo mais, eu vou aqui ver. Oi. Acho que alguém tinha falado, não sei se falhou aí o microfone. Qualquer coisa aí, se você quiser falar, você que liga o microfone aí, você pode se manifestar aí que eu paro aqui, tá bom? Então, a gente tem nesse momento, né, esse desenvolvimento do racionalismo, que nós, né, ainda temos que desenvolver. Então, parar de acreditar tudo naquilo que a gente vê aí como verdade, essas correntes de WhatsApp, essas coisas, a gente tem que parar um momento, refletir. Não, até que ponto isso aqui é viável? Até que ponto isso aqui pode ser verdade? Então, para a gente se entender melhor, né, como pessoa e conviver melhor na nossa sociedade. A gente tem, nesse momento, gente, o que é esse renascimento? A gente tem esse questionamento aqui e vamos responder essa pergunta. Por renascimento cultural, a gente entende, né, que foi a mudança de uma atmosfera que era muito artística e intelectual, que tinha um caráter urbano e que se fez presente ali na Europa, sobretudo, né, na região da Península Itálica, dos Países Baixos, né, que é a atual ali Holanda, e outras regiões do norte europeu. Ali foi onde se desenvolveu esse renascimento. Essa atmosfera, né, cultural frequentemente foi identificada como uma ruptura extrema com uma tradição medieval cristã, como a gente vinha falando agora há pouco, e um retorno puro e simples à tradição grego-romana, que era o quê? Acreditar que tudo o que acontecia na sua vida era culpa sua, ou dádiva sua, né? Você que conseguiu. No entanto, né, isso não é bem verdade. A gente tem ainda uma forte, né, convivência com o cristianismo nesse momento. Entenda, né, o cristianismo que surgiu lá na época do Antigo Egito ainda perdura até hoje, né? Vocês, né, tem muita gente aqui que é cristão, né, que é católico. Então essa religião começou lá. E aqui, como ele falou no texto, né, no entanto, isso não é bem verdade, porque não acabou, né, a tradição cristã e ficou só a tradição grego-romana, elas começaram a conviver, né? E a se modificar uma em cima da outra, né? E vice-versa, tomando os traços de cada uma, pegando os traços de cada cultura. Aqui nesse ponto,
a gente vai entender realmente o que é que renasceu nesse renascimento, né? Tá até entre aspas, né? Renasceu. O renascimento, em seu âmbito cultural, ocorreu no meio urbano, acompanhado também do chamado renascimento comercial europeu. Muçulmanos que controlavam durante muito tempo o comércio no Mediterrâneo já haviam sido combatidos pelas famosas cruzadas, né? Daqui a pouco a gente vai ver uma parte bem interessante sobre as cruzadas. Muitos elementos dessa tradição clássica, né, como poesia, textos científicos, artigos, textos de teatro, técnicas de artes plásticas, de arquitetura, eram preservados, né, por intelectuais que viviam nos arredores de Constantinopla, que é o famoso antigo Império Bizantino. Que foi, vocês lembram lá que eu falei para vocês, né, que o marco do início do fim, né, dessa idade que a gente estava falando, é a queda de Constantinopla. Quem não lembra desse assunto, volte aí algumas aulas atrás que você vai ver. A aula que a gente falou sobre a nossa reta histórica. Aqui a gente abre um parêntese, né, para falar dessas tão famosas cruzadas. O que foram, né, essas cruzadas? Em resumo, né, no ano de 1095, a igreja resolveu criar uma oposição aos muçulmanos, que dominavam, né, de maneira bem forte a cidade de Jerusalém. Aqui, gente, a gente abre até um parêntese para falar que até hoje, né, os muçulmanos são perseguidos desde esse período, ó, 1000 anos atrás, praticamente, né? Não dá 1000, né, mas mais de 900 anos atrás aí, os muçulmanos começaram a ser perseguidos nas cruzadas e continuam hoje, né, em algumas determinadas situações, sendo perseguidos da mesma forma. Dessa maneira, né, objetivando controlar a Terra Santa, o Papa, né, Urbano II, começou a convocar os cristãos contra o avanço dos muçulmanos. Então, as pessoas que eram, né, cristãs bem fiéis, o Papa ia lá, né, e dizia: pessoal, o Deus de vocês está chamando, nós precisamos partir nessa missão. E qual era essa missão? Expulsar, né, os muçulmanos dessa região. Porque os muçulmanos estavam com a religião, né, que se opunha à religião cristã e estavam tomando ali muitas regiões, muitos adeptos, e a igreja, né, se sentiu bastante ofendida com isso. E com esse intuito, né, de finalizar essa oposição, incentivou as cruzadas, né, financiou as cruzadas para que isso pudesse acontecer. Os comerciantes, né, da época, interessados em controlar as rotas comerciais árabes, apoiaram a investida militar convocada pelo alto clero medieval. Então, se você quiser até ver, gente, tem muitos e muitos filmes que trabalham essa temática das cruzadas. Eu não vou saber de cabeça no momento aqui, mas se você quiser pesquisar na Netflix ou até no YouTube, acho que você consegue encontrar algum filme assim sobre as cruzadas para vocês que quiserem, né, conhecer mais a fundo, darem uma assistida que é bem interessante, né? Lógico, né, esses filmes têm muitos assim exageros e tudo mais, mas não deixa de retratar um pouco dessa situação vivenciada pelo mundo, né, nesse período. A gente tem, então, gente, um certo, né, herdeiro da tradição clássica grego-romana, né, que eu falei para você agora há pouco que era, o que estava, né, localizado na Antólia, né, que é a atual Turquia. No meio do caminho, né, entre a Ásia e a Europa Ocidental. O aumento de fluxo comercial, nesse momento, teve um crescimento nas estruturas urbanas, né? As sociedades começaram a se desenvolver. Cidades italianas passaram a atrair muitos intelectuais e artistas bizantinos. Ou seja, né, muito daquela arquitetura que a gente vê na Itália, né, na Europa de maneira geral, vem desse período. Aos poucos, né, as heranças culturais cristãs da Idade Média, como o gótico, o cristão, passaram a mesclar entre a tradição bizantina. Naquele momento, eles quiseram, né, enfraquecer muito a religião cristã. E conseguiram, mas não conseguiram de maneira nenhuma acabar com essa religião, né? Inclusive, como eu falei para vocês, ela está bem firme e forte, né, até hoje. A gente tem, nesse momento, o que é que renasceu nesse período, né? Portanto, gente, a gente entende que não foi o renascimento da cultura pagã
pura e simples, né? O que renasceu realmente, né, foi a cultura urbana, né? Cultura ligada principalmente às cidades, como amplo comércio, vida intelectual, apreciação artística, como ocorria nas cidades-estados na antiga Grécia, né? Contudo, o Renascimento rompeu, né, tentou pelo menos romper com o cristianismo. Ao contrário, né, ele não só tentou romper, mas de maneira bem simples, ele tentou também resgatar algum desses elementos da situação, né, da tradição cristã. Tentou, né, se ter um rompimento com o cristianismo, mas ainda a preservação de alguns elementos da cultura cristã que eram pertinentes, né? Algumas coisas como respeito, honrar, né, sua família, honrar pai e mãe. Então, eles tinham alguns princípios que não deveriam ser apagados, né? Então, a cultura, né, do Renascimento quis, né, se desvincular do cristianismo, mas levando alguns elementos da cultura cristã para si, né, para o seu movimento. Nesse ponto, gente, nós temos uma certa evolução, né, no que a gente tem como obras de arte. Nós temos também, gente, algumas obras que a gente chama de obras renascentistas, que são obras pertinentes a esse período, né? A mais famosa delas, né, está aí na tela de vocês, a qual, né, intitulada Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e é a pintura, né, que mais retrata esse momento de renascimento. Depois, se você quiser, você pode ir lá pesquisar pinturas renascentistas, que você vai encontrar uma gama bem ampla de pinturas nesse momento. A gente tem até aqui, gente, uma certa... vamos ler aqui o texto e vocês vão entender. Ó. A arte da Renascença, né? Tanto na Itália quanto no norte europeu, teve grande parte de seus modelos na Idade Média. Em especial a pintura produzida por Giotto, né? A gente tem, nesse momento, muitos escultores, principalmente até o século XIII. Aquele que é considerado o precursor da pintura com noções claras de profundidade, proporção, geometria, características centrais da pintura renascentista. A gente tem aqui alguns principais, como Piero della Francesa. No século XVI, os grandes nomes das artes plásticas italianas, como eu falei para vocês agora, um mais famoso, né, é Leonardo da Vinci, mas a gente tem outros grandes, como Michelangelo, Rafael Sanzio, e outros que vieram depois, né, como Caravaggio, Tintoretto. Depois, gente, vocês podem pegar esse nome e dar uma pesquisada a mais para vocês saberem quem são. Eu Grego, Velázquez, Rembrandt. Então a gente tem, nesse momento, se vocês repararem aqui, uma mescla de pintores muito famosos e que são de regiões bem distintas. Ó. A gente tem aqui os italianos, espanhóis, temos aqui os holandeses, os franceses, né, também estavam inseridos nesse movimento. E esses últimos, né, que a gente tem, Velázquez e Rembrandt, como que foram identificados posteriormente como a tendência barroca, né? Então aqui vocês veem os primeiros traços dessa tendência barroca. A gente tem nesse momento muita evolução também na questão literária e filosófica. Aqui a gente diz o seguinte, ó, no campo das letras, o pensamento político e filosófico, gente, depois esses slides vão estar disponíveis para vocês, tá? Eu sei que tem muita informação aqui, eu já botei mesmo com o intuito de vocês usarem eles em outro momento aí de fonte de estudo, né? Daqui a pouco a gente vai ter nossa avaliação. E depois eu vou disponibilizar ele para vocês, tá? Antes da avaliação, obviamente. No campo das letras, né, a gente tem um pensamento político e filosófico. Bem, como nas artes, na ciência, o Renascimento é saturado de exemplos. 3 nomes são importantíssimos para entender o desenvolvimento da literatura. A gente tem Francesco Petrarca, né, o Giovanni Boccaccio e o Dante Alighieri. Foram esses 3 literários que deram base ao tipo da literatura escrita em vernáculo, ou seja, né, isto é, uma língua comum para cada povo que está falando ali na Europa. Francisco de Sá Miranda e Luís de Camões, eu acho que Camões com certeza vocês já ouviram falar, que são de Portugal, consolidaram, né, por meio de suas obras a língua portuguesa. Cervantes e Calderón, o espanhol, também conhecido como Shakespeare, o inglês.
a gente tem aqui, né, o nome, né, dessas grandes personalidades, tanto da literatura como da filosofia, né? Nomes muito famosos como Shakespeare, nomes nem tão famosos, mas muito importantes como Dante. A gente tem a nossa, né, a nossa raiz da língua portuguesa ali com Francisco, né, que eles deveriam falar dessa maneira, de Sá e Luís de Camões, que foram o marco, né, para a nossa língua portuguesa. E no campo da filosofia, né, houve grandes reflexões políticas, como Thomas Hobbes, Thomas More, Maquiavel, Jean Bodin. Então, a gente tem, nesse momento, um crescimento muito forte, né, da filosofia também, né, que traz essa questão do questionamento, né, se questionar sobre as coisas do dia a dia. Por último, né, mas não menos importante, a gente tem uma revolução também na ciência, que foi um período também que teve muito desenvolvimento dos traços da ciência moderna, né, como a gente vê hoje, principalmente na anatomia, no estudo de cadáveres, na observação da astronomia, a física, né, que vocês depois vão passar a estudar no ensino médio de vocês, a gente tem um certo poder estudioso muito forte ali com James Calo, Galileu Galilei, Isaac Newton, enfim, muitas e muitas pessoas que foram bem importantes para esse período. Pessoal, aqui a gente finaliza a nossa aula. Eu sei que eu fui um pouquinho rápido, gente, mas como eu avisei no início da aula, para quem chegou no começo, estou, né, com um pouquinho de pressa, mas não poderia deixar de passar esse conteúdo para vocês. E a gente vai finalizar um pouquinho aqui antes do final do nosso horário, né? Bem pouco, né? 4 minutos antes. Então, pessoal, quem tiver qualquer dúvida, né, sobre esse assunto e quiser perguntar aqui agora, eu pois é, quem dúvida não serve para nada. Então você pode gastar ela aqui agora. Mais alguém? Pronto, pois que bom. Pessoal, pois é isso, tá? Vamos dar aqui